Lei Complementar número 3.610, de 11 de janeiro de 2007. Aqui é uma releitura desta lei para quem vai fazer o concurso da Fundação Municipal Teresina para o cargo de fiscal de serviço público. Esse módulo vai dos terrenos não edificados até o do investimento público. Tenha uma boa audição e, se gostou, deixa o like. Dos terrenos não edificados, capítulo 4, artigo 15. Compete ao proprietário do imóvel ou ao seu ocupante a execução e conservação de passeios, muros e cercas. Artigo 16. Todo proprietário de terreno urbano não edificado fica obrigado a mantê-lo capinado, drenado, murado e em perfeito estado de limpeza, evitando que seja usado como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. Parágrafo único. A inobservância do disposto deste artigo, o proprietário deve ser notificado para promover os serviços. Artigo 17. Todo e qualquer terreno, edificado ou não, localizado em via pavimentada, deve ser obrigatoriamente dotado de passeio em toda a extensão da testada do lote e fechado com todas as suas divisas. Parágrafo 1º. Os passeios serão executados de acordo com especificações técnicas fornecidas pelo órgão municipal competente, que observará obrigatoriamente o uso de material liso ou antiderrapante no leito, sem obstáculos de qualquer natureza, exceto dos indispensáveis e de utilidade pública previstos oficialmente. Parágrafo 2º. É proibida a execução na área urbana do município de cerca de arame farpado ou similar, no alinhamento frontal e menos de 2 metros de altura em referência ao nível de passeio. No parágrafo 3º, os responsáveis pelos terrenos de que trata o caput deste artigo terão prazo máximo de 90 dias após notificado para a execução dos passeios e prazo de 180 dias após notificação nos casos de vias que tiverem efetivamente concluída sua pavimentação. No parágrafo 4º, os responsáveis pelo terreno enquadrados no caput deste artigo, que possuírem passeios deteriorados sem a adequada manutenção, serão notificados para o prazo máximo de 60 dias executarem os serviços determinados. Parágrafo 5º. Ficará a cargo da Prefeitura a reconstrução ou conserto de passeios ou muros afetados por alterações de nivelamento das vias ou por estragos ocasionados pela arborização dos logradouros públicos, bem como o conserto necessário e decorrente de modificação do alinhamento das vias ou dos logradouros públicos. Parágrafo 6º. Ao serem notificados pela Prefeitura a executar o fechamento de terrenos e outras obras necessárias, os proprietários que não atenderem à notificação ficarão sujeitos, além de multa correspondente ao pagamento do custo de serviço feito pela Prefeitura, acrescido de 20% a título de administração. Da conservação e limpeza das calçadas. Capítulo 5. Artigo 18. Os proprietários devem manter limpa as calçadas relativas aos respectivos imóveis. Artigo 19. Constitui atos lesivos à conservação e limpeza das calçadas. Inciso 1º. Depositar, lançar ou atirar direta ou indiretamente nas calçadas papéis, invólucros, ciscos, cascas, embalagens, resíduos de qualquer natureza, confete e serpentinas, ressalvado quanto aos dois últimos a sua utilização nos dias de comemoração pública especiais. Distribuir manualmente ou lançar nas calçadas papéis, volantes, panfletos, folhetos, comunicados, avisos, anúncios, reclames e impressos de qualquer natureza. Realizar trabalhos que impliquem em derramar óleo, gordura, taxa, tinta, combustível, líquidos de tintura, nata de cal, cimento e similares nos passeios e nos leitos das vias. Então, isso constitui atos lesivos, e dando prosseguimento aos atos lesivos,
Se configura nele também realizar reparos ou manutenção de veículos ou equipamentos sobre calçadas, varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para as calçadas, descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza, praticar qualquer ato que prejudique ou impeça a execução de varrição ou de outros serviços da limpeza urbana, colocar lixo na calçada fora do horário de recolhimento, da coleta regular e dos padrões de higiene e acondicionamentos adequados, depositar, lançar ou atirar, direto ou indiretamente, quaisquer outros resíduos não relacionados nos incisos anteriores. Todos Capítulo 6. Das obras e serviços nos passeios, vias e logradouros públicos. Artigo 20. Nenhuma obra, qualquer que seja sua natureza, pode ser realizada em vias e logradouros, sem a prévia e expressa autorização da administração pública. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo compreende todas as obras de construção civil, hidráulica e semelhantes, inclusive os serviços auxiliares e complementares, reconstrução, reforma, reparo, acréscimos e demolições, mesmo quando realizados pelos concessionários dos serviços de água, esgoto, energia elétrica e comunicações, ainda que entidades de administração indireta federal e estatal. Parágrafo 2º. O executor da obra é obrigado a apresentar à Prefeitura para aprovação o respectivo projeto, dispensável este apenas nos casos de reparo. O Poder Executivo Municipal pode celebrar convênio com as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, visando a liberação antecipada de suas obras. Artigo 21. Todos os responsáveis por obras ou serviços nos passeios, vias e logradouros públicos, quer sejam entidades contratantes ou agentes executores, são obrigados a proteger esses locais mediante a retenção dos materiais de construção, dos resíduos escavados e outros de qualquer natureza, estocando-os convenientemente sem apresentar transbordamento. Parágrafo único. Os materiais e resíduos de que trata este artigo serão contidos por tapumes ou por sistemas padronizados de contenção e acomodação em locais apropriados e em quantidades adequadas. A imediata utilização devendo os resíduos excedentes ser removidos pelos responsáveis, obedecidas às disposições e regulamentos estabelecidos. Artigo 22. Durante a execução de obras ou serviços nos passeios, vias e logradouros, os responsáveis devem manter limpas as partes reservadas ao trânsito de pedestres e veículos, mediante o recolhimento de detritos e demais materiais. Artigo 23. Só é permitido preparar concreto e argamassa nos passeios públicos mediante a utilização das caixas apropriadas. Os responsáveis pelas obras concluídas de terraplanagem, construção ou demolição devem proceder imediatamente à remoção do material remanescente, assim como à limpeza cuidadosa dos passeios, vias e logradouros públicos atingidos. Parágrafo único. Constatada a inobservância, o responsável deve ser notificado para proceder à limpeza no prazo fixado pela notificação. Capítulo 7. Das feiras livres e dos vendedores ambulantes. Artigo 25. Nas feiras livres instaladas em logradouros públicos, os feirantes são obrigados a manter varridas e limpas as áreas de localização de suas barracas e as circulações adjacentes, inclusive as faixas limitadas com alinhamento dos imóveis ou muros divisórios. Artigo 26. Após o encerramento das atividades diárias, os feirantes devem proceder à varrição das áreas utilizadas, recolhendo e acondicionando adequadamente os resíduos e detritos de qualquer natureza para fins de coleta e transporte pela Prefeitura Municipal ou concessionária. Artigo 27. Os feirantes devem manter em suas barracas recipientes adequados para o recolhimento de detritos e lixo de menor volume. Artigo 28.
Os vendedores ambulantes devem conduzir recipientes adequados para o recolhimento de detritos e lixos de menor volume, evitando que os usuários sujem os logradouros públicos. Capítulo 8. Da higiene das habitações. Artigo 29. As residências urbanas e suburbanas devem receber pintura externa e interna e, sempre que necessário, devem ser restauradas as suas condições de asseio, higiene e estética. Artigo 30. É vedado conservar água parada nos quintais ou pátios dos prédios situados na zona urbana. Parágrafo único. As providências para escoamento em terrenos particulares competem aos respectivos proprietários. Artigo 31. As habitações multifamiliares devem dispor de instalações coletoras de lixo, convenientemente dispostas, perfeitamente vedadas e dotadas de dispositivos para limpeza e lavagem. Artigo 32. Nenhum prédio atendido pelas redes de abastecimento d'água e serviços de esgotos podem ser habitados sem que disponha dessas utilidades e seja provido de instalações sanitárias. Parágrafo único. Nos prédios não atendidos pela rede de esgoto, devem ser construídos sumidouros ou filtros biológicos. Título 3. Da Polícia de Costumes, Segurança e Ordem Pública. Capítulo 1. Da Ordem e Sossego Público. Artigo 33. Não são permitidos banhos em locais perigosos de rios, córregos, represas ou lagoas. Os proprietários de estabelecimentos comerciais são responsáveis pela manutenção da ordem dos mesmos. É proibido a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade. Artigo 36. É vedado o pinchamento de casas, igrejas, muros ou qualquer inscrições indelével em outras superfícies quaisquer. Parágrafo único. Não deve ser observada a proibição quando o proprietário do imóvel autorizar a pinchação. Artigo 37. É vedado afixar cartazes, anúncios, cabos ou fios nas árvores dos logradouros, salvo em datas festivas ou ocasiões especiais, com expresso consentimento da administração municipal. Artigo 38. Para impedir ou reduzir a poluição proveniente de sons ou ruídos excessivos, cabe à administração municipal sinalizar convenientemente as áreas próximas a hospitais, clínicas, maternidades, casas de saúde, escolas e bibliotecas. Artigo 39. A partir das 22 horas são expressamente vedados, independentemente de medição de nível sonoro, os ruídos produzidos por veículos com equipamentos de descarga aberto ou silencioso, adulterado ou defeituoso, carrocerias semi-soltas, anúncios ou propagandas a viva voz na via pública, instrumentos musicais, aparelhos receptores de rádio e televisão, gravadores e similares ou, ainda viva voz, em residências, edifícios de apartamentos, vilas ou conjuntos residenciais, de modo a incomodar a vizinhança, provocando desassossego, intranquilidade ou desconforto. Bombas, morteiros, foguetes, rojões, fogos de estampido, armas de fogo e similares. Apitos ou silvos de sirenes de fábricas, cinemas ou estabelecimentos por mais de 30 segundos consecutivos, espaçados de 2 horas no mínimo e das 10 às 7 horas. Batuques e outros divertimentos congêneres que perturbem a vizinhança sem prévia licença da Prefeitura Municipal. Buzina, a ar comprimidos ou similares. Parágrafo único. Não se inclui nas proibições deste artigo os tímpanos, sinetas ou sirenes dos veículos de assistência, corpo de bombeiros e polícia, quando em serviço. As vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral, de acordo com a legislação própria, os apitos das rondas e guardas policiais, as manifestações e festividades religiosas, comemorações oficiais, reuniões desportivas, festejos típicos, carnavalescos e juninos,
passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, desde que se realizem em horário e local previamente autorizado pelo órgão municipal competente. Os apitos, buzinas ou outros aparelhos de advertência de veículo em movimento dentro do período compreendido entre 7 e 22 horas. A propaganda sonora feita através de veículos automotores, mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal e observadas as condições estabelecidas na licença. Os explosivos empregados nas demolições, desde que detonados em horário previamente deferidos pelo órgão municipal competente. Artigo 40. São vedados os ruídos ou sons excepcionalmente permitidos no parágrafo único do artigo anterior, na distância mínima de 200 metros de hospitais ou quaisquer estabelecimentos de saúde, bem como de escolas, bibliotecas, repartições públicas e igrejas em horário de funcionamento. Artigo 41. Nas igrejas, conventos e capelas, os sinos só podem tocar para indicar as horas e anunciar a realização de atos religiosos em horários determinados. Artigo 42. É permitida, independentemente da zona de uso, horário ou ruído que produza toda e qualquer obra de emergência pública ou particular que, por sua natureza, objetive evitar colapso nos serviços de infraestrutura da cidade ou o risco da integridade física da população. Artigo 43. As máquinas e aparelhos que, a despeito da aplicação de dispositivos especiais, não apresentarem redução sensível das perturbações, podem funcionar a critério da Prefeitura Municipal. Artigo 44. Não são permitidos sons provocados por criação, tratamento e comércio de animais que venham a incomodar a vizinhança. Capítulo 2. Dos divertimentos públicos. Artigo 45. Para efeito desta lei, considera-se divertimento público os que se realizarem nos logradouros ou recintos fechados, de acesso ao público, cobrando ou não ingressos. Artigo 46. Nenhum divertimento público pode ser realizado sem a prévia licença do órgão municipal competente. Parágrafo 1º. O requerimento de licença para funcionamento de qualquer casa de diversão e o ambiente para competição ou apresentações de espetáculos ou eventos será instruído com: inciso 1º, análise e aprovação prévia dos órgãos municipais competentes quanto à localização, acessos e eventuais interferências na operação do sistema viário local, à ordem, ao sossego e à tranquilidade da vizinhança. Inciso 2. A prova de terem sido satisfeitas as exigências regulamentares referentes ao zoneamento, à construção, à adequação acústica, à higiene do edifício e à segurança dos equipamentos e máquinas, quando for o caso, e as normas do Código de Proteção contra Incêndios. Parágrafo 2º. As exigências do parágrafo 1º não atingem as reuniões de qualquer natureza sem entrada paga realizadas nas sedes de clubes, entidades profissionais ou beneficentes, bem como as realizadas em residências. A licença de funcionamento será expedida pelo prazo previsto para a duração do evento. As atividades citadas no caput deste artigo só poderão ser licenciadas depois de vistoriadas todas as suas instalações pelos órgãos competentes. Artigo 47. Em todas as casas de diversões públicas devem ser observadas as seguintes disposições para funcionamento. Inciso 1º. As salas de entradas e as de espetáculos devem ser mantidas higienicamente limpas, que possam dificultar as salas de entradas e as de espetáculos devem ser mantidas higienicamente limpas. As portas e os corredores para o exterior devem ser conservadas sempre livres de grades, móveis ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada em caso de emergência. Todas as portas de saída, inclusive as de emergência, devem ser encaminhadas pela inscrição luminosa, saída legível à distância. Então, todas as portas de saída, inclusive as de emergência, devem ser encimadas pela inscrição luminosa, saída. Possa ser legível
à distância. Todas as portas de saída, inclusive as de emergência, devem abrir-se de dentro para fora. Os aparelhos de renovação de ar devem ser mantidos em perfeito funcionamento. São obrigatórias instalações sanitárias separadas para homens e mulheres, dotadas de exaustores quando não houver ventilação natural. Precauções necessárias para a situação de incêndio de pânico, conforme normas pertinentes. Bebedouros automáticos de água filtrada em perfeito estado de funcionamento. Durante os espetáculos deve-se conservar as portas abertas, tanto as internas como as externas, vedada apenas com cortinas com as internas. As dependências devem ser detetizadas anualmente e, sempre que necessário, devendo o comprovante de detetização ser afixado em local visível ao público. O mobiliário deve ser mantido em perfeito estado de conservação. Artigo 48. Para o funcionamento de cinemas, além das exigências estabelecidas no artigo anterior, devem ser observadas as seguintes disposições. Os aparelhos de projeção devem ficar em cabines de fácil saída, construídas com materiais incombustíveis. No interior das cabines não podem existir mais películas que o necessário às sessões de cada dia, e ainda assim devem ser depositadas em recipiente especial incombustível, hermeticamente fechado, que não seja aberto por mais tempo que o indispensável ao serviço. Artigo 49. A administração municipal pode negar licenças a empresários de programa ou de shows artísticos que não comprovarem prévia e efetivamente idoneidade moral e capacidade financeira para responderem por eventuais prejuízos causados ao público, a particulares e aos espectadores em decorrência de culpa ou dolo. Artigo 50. A armação de circos, boliches, acampamentos, parques de diversão e similares podem ser permitidas em locais previamente determinados pela administração pública. Parágrafo único. A autorização das atividades que trata esse artigo deve ser concedida por prazo de até 30 dias, podendo ser renovada por mais de 30 dias, a critério da administração municipal. Artigo 51. Ao conceder a autorização para a armação de circos, boliches, acampamentos, parques de diversão e similares, a administração municipal deve estabelecer as restrições que julgar conveniente no sentido de assegurar a ordem, a segurança dos investimentos e o sossego da vizinhança. Artigo 52. Os circos e parques de diversão, embora autorizados, só podem ser franqueados ao público depois de vistoriados em todas as suas instalações pelas autoridades competentes, visando principalmente a segurança do público em geral. Artigo 53. Em todas as casas de diversão, circos ou salas de espetáculos, os programas anunciados devem ser integralmente executados, não podendo o espetáculo iniciar-se em hora diversa da marcada. Parágrafo 1º. Em caso de modificação do programa ou horário ou ainda da suspensão do espetáculo, o empresário deve devolver aos espectadores que assim o desejarem o preço integral das entradas em prazo não superior a 48 horas. Parágrafo 2º. As disposições do presente artigo aplicam-se inclusive às competições em que se exija o pagamento das entradas. Artigo 54. Fica o contratante responsável pelo espetáculo obrigado a publicar o dia, a hora e o local do evento com antecedência mínima de 48 horas. Os bilhetes da entrada não podem ser vendidos por preço superior ao anunciado, nem em número excedente à lotação do teatro, estádio, ginásio, cinema, circo ou sala de espetáculo. Artigo 56. Não podem ser emitidas licenças para a realização de jogos ou diversões ruidosas em locais mais próximos que 200 metros de hospitais, casas de saúde, maternidades e clínicas. Artigo 57. Em todas as casas de diversão, circos ou salas de espetáculo, devem ser reservados lugares para as autoridades policiais e municipais encarregadas da fiscalização. Artigo 58. Na localização de estabelecimentos de diversões noturnas, a Prefeitura Municipal deve ter sempre em vista o sossego e o decoro da população. Artigo 59.
Os promotores de investimento públicos de efeito competitivos que demandam o uso de veículos ou qualquer outro meio de transporte pelas vias públicas devem apresentar, para aprovação da administração municipal, os planos, regulamentos e itinerários, bem como comprovar a idoneidade financeira para responder por eventuais danos causados por eles ou por particulares aos bens públicos ou particulares. Artigo 60. É expressamente vedado, durante os festejos carnavalescos, atirar substâncias que possam molestar os transeuntes. Artigo 61. A concessão de alvarás de funcionamento para parques de diversões fica condicionada, além das demais formalidades legais, à apresentação de engenheiro registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Piauí, que assuma a responsabilidade técnica pela montagem e bom funcionamento das suas instalações, visando garantir a segurança e conforto dos usuários. E chegamos ao fim de mais uma releitura da aula. Se você gostou, dê o like e se inscreva no canal.